Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Mailson Conceição, atualmente sou diretor de planejamento da OAB Jovem Bahia. Dizer que para mim é uma imensa satisfação estar participando deste painel tão importante, com pessoas incríveis, e que vai falar sobre gestão, empreendedorismo e inovação na advocacia. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, o Dr. Lucas Bionge, que vai falar sobre os desafios societários em tempos de crise. Ele que é advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário, pós-graduando em Direito Societário, conselheiro excepcional da OAB Bahia, presidente da Comissão de Empreendedorismo e Direito para Startups da OAB Bahia. Dr. Lucas Bionde, você está com a palavra. Obrigado, Mailson. É um prazer estar aqui na companhia de pessoas tão gabaritadas e de grande renome nacional, Lara Sellens, Augusto Noronha, Jéssica Fernandes. Desejar um bom dia para todos que nos assistem, colegas advogados, enfim, todo o público, e vamos falar aqui sobre uma coisa, esse tema, desafios societários em tempos de crise, foi um pensamento que eu tive justamente em razão dessa pandemia que nós vivemos. Eu vejo muita preocupação em relação ao que prospectar, como captar clientes, como angariar clientes nesses momentos de dificuldade, o que fazer, e eu fiquei pensando em uma coisa: como a sociedade internamente se prepara para passar um momento como esse? Em que sentido, Lucas? No seguinte sentido: a sociedade ela é composta de pessoas, né? Nós sócios, nós advogados, nós somos pessoas e cada um tem o seu próprio universo, a sua própria necessidade. E aí o meu pensamento foi: os escritórios estão preparados para, em momentos de crise, que são preponderantemente momentos muito propícios para reflexões pessoais, os escritórios estão se preparando para eventuais modificações decorrentes dessas reflexões? Por que é que eu digo isso? Os sócios, eles têm instrumentos internos adequados, eles têm um alinhamento interno que permita passar por uma tempestade como essa, sem que a sociedade sofra, ou que, então, se tenha regras muito claras no eventual, por exemplo, saída de sócio. Digamos que numa crise como essa, um sócio decida que entenda que é melhor se adotar uma determinada área de atuação daqui para frente, porque acha que, por exemplo, aquilo que se vinha fazendo ela já não é mais tão interessante, porque agora vai se ter uma mudança significativa. Vai que um outro sócio acha que o perfil de atuação do escritório, a forma do escritório trabalhar e prestar o serviço tem que mudar. Exemplo, home office. A gente sabe que, com essa pandemia, os escritórios vão sofrer uma mudança muito profunda em relação à forma como o trabalho é executado. O home office veio para ficar. O home office é uma realidade. Mas existem pessoas que, por questões pessoais, podem ser resistentes a esse novo, não vou dizer o novo normal, mas essa nova forma de trabalhar. É obrigatório que se adote? Não. Mas se, digamos, os sócios do escritório divergirem em relação a essa nova forma, se um sócio entende que o futuro, inclusive por questões de redução de custo, ganho de tempo, melhoria da qualidade de vida do colaborador, do associado ou do advogado empregado, é algo que o escritório deve adotar. Deve ser uma nova filosofia de recursos humanos dentro do escritório. E se você tiver um outro sócio que é o oposto disso, ele acha que não, que isso é um momento e que isso vai passar e que o modelo que vinha sendo adotado ele deve permanecer. Como a sociedade deve lidar
nesses tempos, nesse momento de inflexão, com essa divergência. Então, eu fiquei pensando e analisando que é algo que a gente precisa conversar, que é algo que a gente precisa destacar, que é a necessidade da sociedade ter instrumentos, obviamente, um alinhamento dos sócios para que a sociedade não sofra, para que a sociedade ela seja perene, que ela seja contínua. Então, daí, eu queria falar da primeira coisa, que muitas vezes a casa de ferreiro espeta de pau. Muitos escritórios ainda não têm, por exemplo, um acordo de sócios. Eles não têm os instrumentos que estabelecem as regras de governança e que vão ser, inclusive, um guia, ainda que você não tiver uma previsão específica, por exemplo, para essa questão do home office, mas um guia para a tomada de decisões, inclusive o referencial numa eventual decisão de retirada de um sócio, que é o momento, eu acho, que mais extremo numa questão de crise como essa. Mas, então, primeira questão, é você ter um instrumento interno, no caso, um acordo de sócios, por exemplo, que traga aquilo que os sócios, naquela sociedade específica, entendam que são os elementos necessários para que a governança do escritório ela tenha uma linha mestra e ela não fique ao sabor do vento. E, especialmente, isso vai ser importante, porque na hora em que o sócio, por exemplo, decidir divergir, ele vai entender quais são os princípios que regem aquela sociedade. Né? Porque a gente sabe muitas vezes que o contrato social ele é muito básico, ele só vai trazer regras jurídicas do ponto de vista de dissolução, distribuição de participação, dividendos, essas questões. Mas e o dia a dia? O dia a dia ele precisa ter também o seu livro, a sua linha mestra. Então, acho que o acordo de sócios ele sai como um primeiro instrumento que toda a sociedade deve adotar para evitar o problema. E lembrando que o enfoque aqui é como evitar que, em momentos de crise, a sociedade sofra. Por isso que eu entendi que é um desafio societário, um desafio da sociedade, um desafio dos sócios. Como preservar a sociedade em um momento de crise como esse. Mas basta fazer o acordo de cotistas e deixar lá ele quietinho, bonitinho? Não. É preciso que essas regras elas sejam constantemente atualizadas em virtude da evolução do próprio escritório. Porque, às vezes, aquelas premissas iniciais de trabalho elas se mostram adequadas, né, na constituição do escritório, algumas até constituem verdadeiras princípios que vão durar o escritório inteiro, mas determinadas regras elas têm que ser atualizadas. E essa atualização deve ser uma constante. Muitos escritórios não fazem, os sócios do escritório, muitas vezes, não se reúnem com determinada periodicidade. Então, o que é que acontece? Muitas vezes você pode ir ao escritório e perguntar aos sócios, mas quando vocês se reuniram para debater os assuntos internos, você não tem uma resposta. Muitas vezes o que você tem é pequenos incêndios sendo apagados dia a dia e sem mensurar os efeitos disso na relação entre os sócios e, consequentemente, nos efeitos disso da sociedade. Muitas vezes, pequenas trincas naquela relação societária que começou tão promissora vem justamente da falta de cuidado no dia a dia, na periodicidade de se fazer o realinhamento das perspectivas dos sócios no curso da sociedade. Porque se nós evoluímos como pessoas, as sociedades também têm que evoluir, inclusive, especialmente do ponto de vista das relações internas. Então, o segundo ponto, é preciso que os sócios tenham como uma premissa societária o constante realinhamento, através de reuniões, através de revisões do acordo de cotistas, ou qualquer outra solução, que no caso concreto, ele vai entender como é mais adequada para a sua situação. Bom, então a gente falou aqui um pouquinho de acordo de cotistas com o primeiro instrumento, falamos de atualizações constantes como o segundo. E daí vem a terceira questão, que é talvez a mais complicada, que é a questão das expectativas pessoais dos sócios em relação às sociedades. A gente constitui uma sociedade para viabilizar as nossas necessidades profissionais, para viabilizar as nossas, inclusive gerar os recursos para viabilizar as nossas necessidades pessoais também, né? Nós somos um só, nós somos o mesmo que é advogado, que é sócio, você também é pai, você é filho, você é amigo, você é irmão.
é preciso ter o cuidado de você sempre buscar tornar o escritório, a sociedade e a sua vida parceiras e não antagônicas. Muitas vezes se começa a criar uma cultura no escritório de que o sócio, eventualmente, daí, obviamente, com os efeitos para os colaboradores, pode começar a entender que a permanência dele na sociedade é incompatível com a sua própria vida pessoal. E muitas vezes dessas pequenas cisões que vão, as pequenas trincas do dia a dia, vai surgindo no sócio o desejo, uma vontade de partir para uma nova sociedade, um voo solo, quando muitas vezes são coisas extremamente que, se resolvidas desde do nascedouro, você evita, porque toda separação, por mais que você tenha até os instrumentos, o acordo de sócios pré-venda, toda a regra de pagamento dos haveres, mas toda separação gera uma fratura, você tem uma perda de posicionamento de mercado, você tem uma necessidade de reposicionamento do sócio, quando ele parte para esse voo solo, e quem sofre, no final das contas, é aquela sociedade que lá atrás começou com os melhores propósitos, com as maiores expectativas dos seus sócios, com aquela fé de sociedade, dizer, não, eu estou com determinada pessoa porque ele é o sócio ideal para mim, porque ele tem uma relação tem uma complementação das minhas habilidades, e que isso é o essencial, vamos aqui juntos, vamos conquistar o mundo. Em que momento isso se perdeu? Então, no momento de crise, no momento em que você para e reflete muitas vezes sobre os próprios rumos que você dá à sua vida, é inevitável que você reflita o contexto profissional que você está inserido. Porque muitas vezes ele para e pensa, o advogado pode pensar, para onde eu estou levando a minha vida? Eu estou fazendo o que eu gosto? O escritório me proporciona aquele prazer de outrora? E quando você vai identificar, é algo que aconteceu lá atrás. Então, a importância de sempre fazer esse realinhamento dos sócios, e também você, sócio, fazer o seu realinhamento pessoal com aquilo que o escritório precisa. Porque muitas vezes o escritório, o negócio, ele tem necessidades. Muitas vezes você vai ter que fazer uma escolha. Às vezes aquilo que o escritório precisa, talvez seja algo não tão compatível com um determinado aspecto da sua vida pessoal. Então você tem que fazer essa valoração e sentar com os seus sócios e conversar. Até mesmo porque, eventualmente, se for uma área que lhe incumba ou uma determinada atribuição societária que seja você, por exemplo, você pode ser o sócio que muitas vezes cuida do financeiro do escritório. A responsabilidade pelo financeiro do escritório é sua. É você quem tem que sentar com o seu auxiliar financeiro lá do escritório, do administrativo, para poder fazer. E se você for um escritório grande, de volume, você provavelmente vai ter uma grande parcela do seu tempo ao longo do mês ocupada com essa tarefa, que é uma atividade meio do escritório, uma atividade necessária. Mas, muitas vezes, isso caiu no seu colo quando o escritório estava começando, porque você era o mais organizado, aquele que tinha o melhor domínio das planilhas, ainda não usava sistema. Então, essa incumbência caiu para você. Mas será que você, hoje, no momento do escritório, continua a ser o sócio com a competência necessária para atender aquela necessidade do escritório? Então, muitas vezes a gente tem uma insatisfação que decorre desse descompasso que vai gerando entre o negócio precisa e aquilo que você pode oferecer em relação a essa necessidade. Bom, então, é preciso fazer esse realinhamento constante em relação a essa perspectiva. E nesse período de crise, a gente costuma falar muito de competências e tudo mais. Eu sei que a Lara vai falar aqui de soft skills nesse novo momento, o que é que vem aí para frente, né? Mas vem aquela questão. Vocês estão levando a sociedade, vocês sócios estão levando a sociedade para aquele caminho que vocês imaginaram. Os rumos estão sendo constantemente revisados, porque quem navega sabe. Você tem que navegar sempre olhando adiante, para onde você está indo, e não para o que está apenas acontecendo ao seu redor, porque senão é muito fácil você perder o rumo, né? Então, eu queria deixar aqui essa opinião. Eu sei que, acho que eu estou sendo breve, eu já tenho, 8 minutos, talvez, falar. Cuide dos instrumentos de governança do seu negócio, tenha um constante realinhamento das necessidades da sociedade, dos instrumentos, se reúnam periodicamente, revisem constantemente, e terceiro, veja se você também está fazendo o seu realinhamento pessoal
com os propósitos da sociedade, com a finalidade, com aquilo que a sociedade se propôs a ser no começo. Se isso acontecer, a chance de você ter a saída de um sócio e todo o sofrimento da sociedade, a perda de alguém que é bastante talentoso, ou mesmo alguém que é essencial no dia a dia, isso se torna muito melhor. Eu acho que sociedade é como um casamento. Você começa querendo que ele vá, você quer seguir a vida inteira nele. Muitas vezes, a responsabilidade pelo que acontece na sociedade, das divergências entre os sócios, elas são fruto desse distanciamento, né? Assim como um casamento. Então, num momento de crise como esse, o que é importante? Vocês, sócios, terem em mente quais são os propósitos da sociedade, né? Por que vocês constituíram a sociedade? Qual é a missão de vocês, né? Por que essa sociedade foi constituída? Porque vocês queriam ser o referencial na área de vocês, porque vocês queriam dominar um determinado segmento extremamente competitivo, e aí vocês modelaram um negócio nesse sentido. O que lhes levou a constituir essa sociedade? Tenham isso em mente. E por quê? Porque no momento de crise, a tendência é que cada um pense mais em si, por conta dessa revisão natural. Então, o que fazer, por exemplo, se o sócio decidir sair, né? Então, aí volta para aquele primeiro ponto. É preciso que a sociedade tenha os instrumentos necessários para sofrer o mínimo possível com essa decisão individual do sócio, e que ela não pode ser ignorada. O direito de retirada é conferido ao sócio a qualquer tempo. Mas como minimizar isso? Através do realinhamento, através da constante ponderação dos rumos da sociedade, né? É isso, eu queria deixar essas palavras aqui em relação a esse tema, porque eu acho que é extremamente importante ficar atento, que nos momentos de crise são os momentos de maior fragilidade da sociedade. A maioria das sociedades acontece, eu estou falando não só de crise econômica, quando eu falei tempos de crise, eu quis falar de forma mais ampla, porque muitas vezes a crise pode ser de mercado. A gente tem, por exemplo, desde 2017, muitos escritórios, por exemplo, que atuavam na Justiça do Trabalho, ou eles fecharam, ou eles tiveram que migrar de área. Né? Isso nossos colegas todos estão sofrendo até hoje com isso. Mas se, digamos, você tem um sócio nesse momento que decide insistir em continuar com aquele modelo, por exemplo, não, eu quero ficar focado exclusivamente na área trabalhista, e um outro sócio decide, mas, gente, a Justiça do Trabalho ela teve uma diminuição, por exemplo, aqui na Bahia, em alguns lugares, de 90% do volume de ações. Então, você diminui absurdamente. Existe um mercado ainda capaz de absorver todos aqueles que antes atuavam? Muito difícil. Então, você tem que estar pronto para novos rumos. Então, se um dos sócios ainda continua nesse momento de crise da área, com o pensamento voltado para o que ele foi e não para o que ele está se tornando, você pode ter um risco de uma ruptura na sociedade. Muitas vezes uma ruptura por uma questão de visão. Né? No mercado que nós estamos inseridos, ele é o suficiente, ele nos abarca, nós continuamos a ser relevantes, ou precisamos ir para uma nova área? Né? Muitos decidiram ir para uma outra área. E, nesse momento, essa decisão, ela foi uma decisão que ela foi alinhada por todos os sócios, ou ela foi uma decisão imposta, muitas vezes, pelo sócio majoritário, e todos os demais vieram a reboque? Não, vamos continuar ou vamos sair, seja uma ou seja outra. Então, se essa decisão ela não é fruto de um consenso, às vezes por imposição da maior participação no capital social, ela tende a se tornar um problema, porque na próxima crise, ou às vezes a crise nem precisa chegar, a própria crise ela se cria, e aí determinado sócio decide sair, e às vezes é um sócio promissor, é um sócio com futuro, ou é um sócio que tem naquele momento uma carteira relevante, e o escritório sofre. Né? Então, como desafio societário em tempos de crise, qual é a resposta para isso? Qual é a resposta para esses desafios? O que o advogado precisa ter como ferramentas? Precisa ter um instrumento de governança interna, que seja algo que se utilize como linha mestra nesse momento, e precisa haver uma constante reposicionamento de todos os sócios em relação àquilo que a sociedade se propõe a fazer. Né? Então, é isso, eu queria deixar aqui essa ponderação, esse chamamento, essa exortação para que nós, advogados, os colegas, não façamos jus ao ditado, casa de ferreiro, no nosso caso, o espeto não pode ser de pau. Porque muitas vezes essa é a lição que a gente leva para os nossos clientes.
Você tem uma sociedade com determinadas pessoas, cadê o acordo de sócios? Cadê o acordo de acionistas, no caso de um SA? É preciso haver, cadê as atas das reuniões? Né? A primeira coisa que a gente pergunta quando tem uma briga societária é: cadê os documentos cadê aquilo que documenta a relação societária, a vida dos sócios, aquilo que embasa a tomada das decisões? Não tem. Muitas vezes as decisões são tomadas a granel, muito pelo momento, para resolver um incêndio. Então, fica a necessidade de se fazer o instrumento de governança, o acordo de sócios, principalmente, e de se trazer para o dia a dia da sociedade o hábito de se reunir, o hábito de se fazer um alinhamento de expectativas, de se revisar os rumos do escritório. Fazendo isso, em tempos de crise, o desafio da sociedade será, muitas vezes, enfrentar o mercado, mas não ter que lutar com uma divergência interna, uma briga interna, que muitas vezes inviabiliza a continuidade. Eu queria agradecer ao AB Jovem, pela oportunidade, nosso presidente Fabrício Oliveira, nosso tesoureiro Hermes Hilarião, secretária-geral Marilda, secretária adjunto Maurício Lee, e, por último, mas não menos importante, minha querida vice-presidente Ana Patrícia, e a todos que colaboram e estão contribuindo para fazer esse fantástico evento, esse congresso online, que, pelo que eu vi, já foram mais de 11 mil inscritos e que tem contado com a participação de palestrantes e colegas brilhantes. Eu me sinto, inclusive, muito envaidecido de fazer parte desse painel, com a presença de 3 colegas de tamanho gabarito. E agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Lucas, pela excelente explanação. E eu tenho certeza que todos que estão tendo a oportunidade de ouvir aqui saem muito abastecidos, né, de tanta informação muito relevante. E muito obrigado pela sua participação, dizer que conte sempre com a OAB Bahia, e sempre estamos de portas abertas para ouvi-lo sempre, que é sempre uma satisfação imensa. E agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa segunda palestrante, a doutora Lara Sellen, que vai falar sobre a advocacia pós-pandemia e as soft skills mais necessárias. Ela que é advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 22 anos, sócia fundadora da Sena Intertose, consultoria e do Instituto Internacional de Gestão Legal, presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB e autora de 16 obras sobre gestão de escritório de advocacia. Doutora, a senhora está com a palavra. Meu bom dia a todos e a todas, né? É muito bom estar na Bahia hoje, nessa sexta-feira, participando desse congresso. Quero mandar aqui um grande abraço para Fabrício, para Hermes, grandes amigos, e cumprimentar meus colegas de painel aqui, José Augusto Noronha, Lucas, Jéssica e Maílson, né, nosso mediador. Antes de começar a falar, eu não tenho como não dizer que eu assino embaixo de tudo que Lucas falou. As questões societárias, elas precisam ser muito bem resolvidas de fato nos escritórios, a liderança está nesse comando, então o diálogo ele é absolutamente importante, a recorrência dele é o que vai fazer com que num momento de crise, que passamos muitas durante todo o curso da história de um escritório de advocacia, nós temos N momentos de crise, então quando sócios estão unidos realmente para resolver o problema, as coisas elas se tornam um pouco mais leves, porque não é um trabalho de um só, é um trabalho de grupo, né? Então, assim, nossa, eu teria um monte de coisa para conversar sobre isso, mas eu só quero dizer que eu assino embaixo de tudo que você disse, porque de fato é por aí. Muito bem, o meu tema é soft skills, eu escolhi isso porque realmente a gente precisa olhar para as nossas habilidades num ano de 2020, que vai ser lembrado como um ano de grandes transformações, de grandes reinvenções, de fato, na nossa profissão, seja nas formas de trabalho, seja no uso da tecnologia de comunicação, seja na qualidade de vida das famílias, as nossas famílias, e uma transformação nas nossas habilidades para vencer numa profissão que ela é tão desafiadora. Será necessário
resistência para vencer essa guerra, né? Vai ser necessário abstrair desses problemas para a gente poder criar novas soluções, sair do tradicional da advocacia, se abrir um pouco para pensar diferente. Darwin diria, né, que os mais fortes sobrevivem numa evolução. E eu confio que a advocacia é forte, ela é feita de pessoas que realmente escolheram estar numa profissão que é desafiadora e que não trata essa profissão como algo que é simples e nem fácil de construir. A maior reinvenção, na minha visão, nesse momento, será em como o advogado se enxerga como empreendedor, já que fomos treinados para ser técnicos, né? Nós não fomos treinados para empreender, para ter conversas de sociedade, para decidir o futuro do nosso escritório, para lidar com dinheiro, para lidar com equipe. Nós não fomos treinados formalmente para isso. Nós fomos treinados para fazer audiência, para fazer petição, para ler um caso, para estudar o problema do cliente, né? E, num momento como esse, acaba sendo fundamental falar de habilidades, porque até um tempo atrás, bastava ter as chamadas hard skills, que elas eram medidas muitas vezes pelas quantidades de cursos, diplomas, certificados que os advogados tinham que ter no currículo. Por muito tempo, as paredes repletas de certificados, né, nos quadrinhos, é o que dava ao profissional essa dose de reputação intelectual. E, como o nome diz, hard skills, né, elas são as competências, as habilidades, os conhecimentos que são duros de adquirir, porque demandam muito tempo, dedicação nos estudos técnicos. É um trabalho muito solitário, sou eu com a coisa em si que eu estou aprendendo. Depois de um tempo, a gente começa a perceber que só os diplomas na parede, eles começam a não surtir muito efeito na mente dos clientes, porque a experiência de ser cliente vai muito além daqueles quadros na parede. Ele precisa ser... tem uma nutrição dentro do relacionamento que vai demandar outro tipo de conhecimento e habilidade. Hoje está bem claro isso, principalmente no momento de pandemia, onde nós fomos afastados das pessoas, uma necessidade muito grande de desenvolver essas soft skills, traduzidas como habilidades interpessoais, ou aquelas habilidades e características comportamentais que são mais difíceis de ensinar e aprender, porque elas testam o nosso emocional e a nossa capacidade de nos relacionar com os outros, né? Então, um exemplo aqui, meio que na prática de cada uma delas, o que seriam competências ou habilidades ou hard skills? Aprender um outro idioma, concluir a faculdade de Direito, saber fazer sustentação oral, saber direito tributário, societário, ambiental, qualquer um deles, saber fazer cálculo trabalhista, saber peticionar, saber usar um editor de texto. Isso é hard skill. Isso eu pego, me dedico, estudo, aprendo, coloco em prática, e essa é uma hard skill. Já soft skill seria, por exemplo, ter facilidade de trabalhar em equipe, ser apaixonado por aprendizados, ser um líder, ser flexível, saber se relacionar, saber se comunicar, ter pensamento crítico, ter uma atitude positiva, agir com ética no trabalho, concluir tarefas no prazo, manter o foco e a organização, dar e receber feedback, saber negociar, ter inteligência emocional. Então, isso são exemplos de soft skills que a gente só ganha na prática, né? Em tese, exercitar uma competência técnica ela é mais fácil, entre aspas, do que exercitar uma competência comportamental. A primeira vai depender de disciplina individual e de vontade. É você com você mesmo. É você e o livro, é você e o curso, é você e o estudo. Já a segunda depende de saber lidar com o ser humano que está na outra ponta da linha. Requer uma consciência de inúmeros fatores subjetivos que permeiam uma relação. E em tempos de pandemia e pós-pandemia, fica muito evidente que o que vai diferenciar advogados, esses advogados dos novos tempos, será a adição de soft skills aos hard skills que a gente precisa ter para a nossa profissão realmente acontecer. E, obviamente, que não vamos chegar muito longe
somente colecionando diplomas técnicos. Será necessário forjar um profissional, um advogado, não somente inteligente, mas sábio nas relações humanas. Então, eu vou citar 5 soft skills que eu vejo como requisitadas nesse momento, e em todos os momentos, na verdade, não é uma questão da pandemia, né, ou pós-pandemia, mas é algo para nós ficarmos alertas, né? Então, eu vou citar 5, teriam milhares aí para a gente falar, mas o tempo vai nos restringir. Primeira coisa é comunicação eficaz. Nós temos que entender que se comunicar vai muito além de falar português. Uma boa comunicação vai incluir também ouvir atentamente, escrever bem, saber se portar em diferentes situações, entender o que está sendo dito, ter a capacidade de facilitar e facilidade de realizar trabalhos em equipe. Então, resumindo, não basta falar bem, escrever bem somente, né? Para que a comunicação ela seja muito efetiva, eu preciso saber um pouco de liderança e saber lidar com o poder de persuasão. Isso não tem nada a ver com manipulação, estou falando de persuasão, de usar a língua adequadamente, falando na hora certa, usando o método certo e por aí vai. A segunda competência é o pensamento criativo e fluência de ideias. A gente sabe que algumas pessoas são naturalmente mais criativas que outras, né? Só que o tipo de criatividade que é requisitada por grande parte das profissões é algo que pode ser aperfeiçoado na prática, apesar de ser um desafio para muitos, né? Então, para gerar várias ideias a respeito de um assunto, é necessário, para essa criatividade acontecer, gerar soluções e comunicá-las bem para quem vai ser o endereçado daquela solução. E essa é uma capacidade importante porque ela vai se relacionar com a capacidade de lidar com complexidade de problemas, de N formas que acontecem no dia a dia do nosso escritório, e aos tipos de raciocínio que eu preciso ter, tanto indutivo quanto dedutivo. Eu preciso caminhar no entendimento do que é isso, né? Para eu ampliar minha criatividade. E ampliar a criatividade significa, por exemplo, ler outras coisas que não somente o direito. Então, eu tenho que saber, sim, um pouco de história, eu tenho que saber, sim, quem foram os grandes líderes que passaram por esse mundo, deixando pérolas aí de conhecimento. Eu preciso assistir filmes, eu preciso ter outras inteligências, as chamadas múltiplas inteligências, sendo nutridas o tempo todo, porque isso vai expandir a minha criatividade. Terceiro soft skill que eu acho de fundamental importância, o Lucas já pontuou ele um pouco na fala dele, que é a resiliência. É uma soft skill. Isso é uma soft skill, talvez uma das mais importantes para momentos de crise, como esse que a gente está vivendo em 2020. Só para resumir, porque isso daria uma palestra inteira, um livro inteiro, a resiliência é a capacidade da gente se recuperar depois de enfrentar adversidades. Muito mais do que força, é algo que exige muita maturidade psicológica, da gente entender o processo, a gente entender o tombo que a gente levou, a gente entender o nosso processo de levantar, de recomeçar, de acreditar em nós mesmos, na nossa equipe, na profissão que a gente escolheu, no país onde a gente vive. Enfim, você tem uma série de elementos mentais que precisam vir para a pauta para que eu possa exercitar essa resiliência sempre, em todos os momentos. Quarta competência, que é uma competência absolutamente importante, estávamos aqui conversando antes do painel começar a respeito da relação que a gente tem em redes sociais e o quanto que ela nos gera um risco de que a gente olhe só para nós mesmos, né? Esse é um grande risco. O quarto soft skill é a empatia, que ela é muito importante em qualquer ambiente, mas ele é essencial no círculo profissional. É uma soft skill para líderes, para gestores. A empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, para que a gente possa compreender proximamente ao que o outro está passando ou pensando, ou
o que ele sente, né? E essa soft skill ela é importante em 2 aspectos. Primeiro, na relação dentro do escritório, em relacionamentos onde existe hierarquia, existe liderança. A soft skill da empatia ela pode tornar a gestão mais aberta, mais humana, mais discutida, mais dialogada, né? E, em segundo, é uma habilidade crucial na relação entre o advogado e seus clientes. É essa empatia que vai me ajudar a entender qual é a necessidade exata de quem está na minha frente com um problema jurídico. Com isso, quando a gente entende isso, a nossa mente começa a ter mais facilidade em fazer um discurso, de entender, de puxar a pessoa para essa compreensão e, obviamente, que isso, sendo feito coletivamente para todos os clientes, impulsiona o escritório no mercado em que ele atua. E, por fim, a última, e não menos importante, é a soft skill da ética no trabalho. Eu não estou falando aqui do código de ética da OAB, porque isso é mandatório, nós temos regras a seguir, e eu estou falando da ética filosófica. 3 minutos, doutora. Ok. Não vou demorar muito, já está no final aqui. Essa ética no trabalho é uma característica que não é fácil de ser ensinada, tá? Provavelmente a gente não vai encontrar a fonte para isso nos livros, na faculdade, em cursos, né? É uma soft skill que as pessoas carregam e desenvolvem ao longo da vida, e por mais subjetivo que isso pareça, a família tem um papel fundamental nesse quesito, mas é uma habilidade que vai reunir outros fatores, como influências não só dentro de casa, mas nos relacionamentos, nas convivências na escola, dentre outros, né? A ética é um aprendizado da vida que engloba tanto a postura em relação à pontualidade, quanto a responsabilidade com o trabalho de maneira geral, e que muitas vezes ela parece meio perdida no meio profissional por conta dessa tensa dinâmica do mercado que gera competitividade, que gera individualidade, egoísmo, né? Enfim, então, finalizando aqui a minha fala, a ética nas relações ela é uma soft skill importantíssima, é o que vai me fazer ter uma postura profissional mais assertiva, mais correta com os meus pares. E é isso, né? Para fechar, quem disser que para ter sucesso na advocacia pós-pandemia e antes, né? Basta ter carteira da OAB, vai estar mentindo para vocês. Se eu te oferecerem fórmulas mágicas, desconfie de imediato. Ter sucesso numa carreira de longo prazo dá trabalho, mas é extremamente recompensador. E o advogado e a advogada vão precisar se preparar realmente para se planejar, para errar menos, para se frustrar menos e para perder menos. Então, eu desejo sucesso a cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Convido vocês para me seguir nas redes, para a gente dar continuidade nesse papo. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Laura Selling, pela excelente explanação. E é algo que precisamos realmente pensar, né? E estamos tendo que nos readaptar durante esse período de pandemia, mas também o pós-pandemia, ele vai trazer situações que precisamos também estar preparados para enfrentar essas situações, essas demandas, né? Então, é muito importante e muito pertinente. E muito obrigado pela sua brilhante palestra. E eu quero passar a palavra para a nossa próxima palestrante, Jéssica Fernandes, que vai falar sobre como fechar bons contratos de honorários. Ela que é advogada, sócia da Fernandes Advocacia Trabalhista Empresarial, sócia e professora da One Step Escola, sócia e professora da Academia de Compliance, professora de Compliance Trabalhista no IEPREV, professora de Compliance Trabalhista na UNAERP, professora de Compliance Trabalhista na Escola Superior do Agronegócio e professora de Compliance Trabalhista do Aprovação PGE. A doutora Jéssica está com a palavra. Muito obrigada. Agradeço imensamente pelo convite. Gostaria aqui, inclusive, de agradecer minha amiga Sarinha Barros, Hermes Hilário, eles que sempre me recebem tão bem na Bahia,
Gostaria muito que fosse um evento presencial, como todos os outros que eu já tive a honra de participar aí na Bahia, para comer aquele acarajé da Cira. Estou morrendo de saudade da Bahia, mas passando a pandemia, a gente se encontra por aí. Gostaria de cumprimentar aqui os meus companheiros do painel, Lara Sellen, Lucas Biondi, Maílson, nosso mediador, José Augusto Noronha. É uma honra falar com vocês aqui mais uma vez, dessa vez um tema que eu sou completamente apaixonada, principalmente pelos frutos que eu colhi. Quando a gente fala dessa ideia de fechar bons contratos de honorários, a gente esquece muitos fatores, como, por exemplo, o fato de que um contrato de honorários ele não é fechado na primeira reunião. Embora a gente tenha essa ilusão de que atender o cliente ali, é ali que acontece realmente a contratação, é ali que ele entende realmente o nosso valor, quando, na verdade, existem ferramentas que fazem com que ele note o seu valor, que é diferente de preço, bem antes da primeira reunião. Gostei muito aqui da fala do Dr. Lucas, gostei da fala da Lara, falaram bastante aqui a respeito sobre a ideia de que a advocacia ela precisa ser vista como um negócio, e esse é um dos maiores erros do advogado, não olhar para a advocacia com esse olhar de que precisa de documentação correta, que precisa de um contrato societário, que precisa aprender aquelas ferramentas que a faculdade não nos ensina, como vendas, negociação, soft skills. E já entrando um pouquinho aí nesse assunto, vejo muitos colegas advogados, principalmente alunos, hoje sou professora de 7 instituições de ensino, e de um modo geral, a maioria falando, olha, professora, eu penso muito em desistir da advocacia, eu acho que a advocacia está fadada, está falida, eu não tenho oportunidades, nada muda no meu escritório, quando, na verdade, o que a gente percebe é que o erro geralmente está em não buscar as ferramentas que a faculdade não nos ensina. Então, a Lara falou bastante a respeito disso. Não é feito mais uma advocacia somente com base em diploma de mestrado, diploma em pós-graduação. É preciso que você esteja disposto a pagar o preço em busca de ferramentas que alavancarão aí os resultados do seu escritório. Quando a gente lembra dessa ideia, escuto muito também os colegas falando assim, olha, professor, quando eu passo o preço ali para implementar um programa de compliance, o cliente não entende, o cliente não aceita, fala que está caro, e tudo isso vem também, talvez, da falta de estudo de matérias como vendas, persuasão, gatilhos mentais. Por que eu gosto muito de falar sobre esse tema? Eu formei em 2015, tenho 4 anos e meio de advocacia, e durante o meu período de faculdade eu trabalhava no Xerox, em frente à faculdade. No meio da faculdade eu perdi meu emprego, então eu paguei a minha faculdade sempre com um semestre em atraso. E quando eu formei, devendo a faculdade, me deu um susto tremendo, porque eu já estava com diploma, aprovada na OAB, com o meu escritório montadinho, os clientes não vinham, nada mudava, as contas chegando, e aquilo realmente me causou um transtorno enorme, uma vontade de desistir da advocacia. Pensei inúmeras vezes que eu não deveria ter feito direito, queria ter deixado o meu diploma, inclusive, na gaveta, e foi aí que eu percebi que tinha algo de errado, que eu precisava mexer. Foi no dia que eu falei assim, olha, chega, não dá mais, ou eu vou fazer isso daqui dar certo, ou eu vou buscar um outro caminho, porque do jeito que tá, para mim, já não funciona mais. E foi onde eu comecei a estudar empreendedorismo. Então, eu descobri o marketing jurídico, descobri que existia técnicas de vendas, de persuasão, foi onde eu fui buscando conhecimento. E hoje, embora muito jovem, com meus 28 anos de idade, com apenas 4 anos e meio de advocacia, trabalham comigo 12 pessoas no escritório. Então, eu fico muito feliz de contar essa história, não com a intenção de eu levantar o meu ego, nada disso, mas para passar a mensagem para você de que é possível desde que você esteja disposto a pagar o preço. E muito se dá em virtude realmente dessa ideia de estudar o marketing, de estudar vendas, de estudar persuasão. Quando a gente lembra dessa ideia de fechar bons contratos de honorários, primeiro a gente lembra das objeções do cliente com relação ao preço, tá caro, eu não quero, eu não aceito esse contrato, eu não entendo esse serviço. Eu peguei essa transição que o Dr. Lucas mencionou aqui com a reforma trabalhista, onde nós tivemos uma queda considerável aí no número de processos trabalhistas, e eu sempre fui focada no direito do trabalho. E junto com aquele momento da reforma trabalhista, eu descobri o compliance trabalhista, com a chegada da lei anticorrupção, e foi onde eu descobri que eu deveria buscar outras oportunidades para não fugir daquela área que eu queria muito, e foi onde eu foquei muito no preventivo. Só que eu precisava de bons resultados para realmente vender o serviço, trabalhar com o serviço que eu queria. Quando a gente lembra dessa ideia da advocacia, eu gosto muito de comparar, por exemplo, não é o melhor padeiro da cidade que tem a maior padaria. E a mesma coisa funciona com a advocacia. Não é o melhor advogado da cidade que tem o maior escritório. Para ter o melhor padaria, não adianta nada ele saber somente de pães. Ele pode saber fazer o melhor bolo do mundo. Se ele não entender de negócios, a padaria dele não cresce.
E é também assim que funciona com a advocacia. A gente tem muita crença quando entra na advocacia de que para você ter resultados você precisa de um escritório grande, ou você precisa de algum parente advogado, ou você precisa ter um baita espaço físico que chama atenção na cidade, quando, na verdade, você precisa de estratégias corretas para tomar um caminho que vai te gerar resultados. Então, eu separei aqui, como o nosso tempo é curto, eu, justamente pela docência, eu tenho o hábito de falar demais e eu vou me controlar aqui para me manter dentro do tempo. Eu separei 7 dicas que eu entendo como indispensáveis para você fechar bons contratos de honorário. A gente vai conversar um pouquinho. O primeiro ponto é saber onde você quer chegar. Se você pensa em abraçar o mundo, você não atingirá os resultados que você espera. Principalmente se você pretende trabalhar com empresas. Eu percebi no começo da minha estratégia que quando eu tentava me comunicar com reclamantes e reclamadas, eu afastava as reclamadas, que era o meu objetivo principal. Então, hoje, se eu me posiciono como uma advogada especialista em direito do trabalho para empresas, muito se deu pelo meu posicionamento online, obviamente, mas eu percebi que quando eu decidi realmente focar naquela pessoa que eu queria como cliente, eu passei a entender o que ele pensa, eu passei a entender quais as dores que ele tem, passei a entender o que tira o sono do empresário quando ele deita a cabeça para dormir, e a partir desse momento eu comecei a me munir de ferramentas para falar bem com ele durante uma reunião, para falar com ele através das redes sociais, e isso faz toda a diferença. Hoje, se, por exemplo, você tem um problema do coração, você não procura um clínico geral. Se seu filho está com um problema de saúde, você não vai procurar um clínico geral, você vai levar ele num pediatra. E isso também funciona com a advocacia. Quando nós falamos de uma advocacia focada no empresarial, no trabalhista empresarial, no tributário, mais ainda, porque você está trabalhando com o sonho do empresário. Se você comete um erro, ele sabe que você pode levar ele, inclusive, ao fracasso. Então, ele procura um advogado especialista. Então, primeiro, saiba onde você quer chegar. Segundo, não adianta remar contra essa transformação digital que nós estamos passando. A gente já fala hoje em uberização das coisas, as pessoas compram comida pelo celular, filme pelo celular, o catálogo de hotéis pelo celular, e é um erro tremendo pensar que isso não gera impactos na advocacia. Provavelmente os colegas que estão aqui comigo no painel, Lara Sellen, Lucas Biondi, José Augusto Noronha, o Maílson, são da época da internet discada, e nem faz tanto tempo assim. Ficava aquele barulhão para conectar na internet, a gente sempre preferia conectar aos sábados, porque o pulso era mais barato, após o meio-dia. E olha o quanto mudou desse tempo para cá, que nem tem tanto tempo assim. Agora está todo mundo conectado, com 4G, com 5G. Qualquer compra que você faz, mesmo que seja numa loja presencial, você analisa na internet para verificar se deve comprar pela internet ou comprar naquela loja ali. E é um erro pensar que isso não gera impacto na advocacia. Então, quando a gente lembra dessa transformação digital, uberização das coisas, agora a gente já fala até em táxi drone, carros inteligentes. Pensar na advocacia por esse lado da transformação digital, esse olhar de que você precisa estar sempre conectado, que é uma fonte para você buscar bons relacionamentos através das redes sociais, é fundamental. Antes de começarmos esse painel aqui, nós estávamos até conversando aqui, José Augusto, a Lara, o Lucas, o Maílson, que muitas pessoas utilizam as redes sociais pensando somente no ego. Pensando em likes, pensando em número de seguidores, quando, na verdade, o foco de uma rede social é a transformação que você gera na vida de outras pessoas, e não em você. Então, quando você entra para a rede social pensando que você pode cumprir com a função social da advocacia, ou levar um conteúdo informativo, relevante, e que você pode transformar a vida de outra pessoa, você começa também a colher bons frutos e resultados através da utilização correta das redes sociais. Terceira dica: estude vendas, persuasão, gatilhos mentais. Certa vez eu vi um palestrante falando, e eu gostei muito da expressão dele, de que só existe uma profissão no mundo, a de vendedor. E não é porque nós somos advocacia que isso também não deve ser aplicado. Obviamente que nós não devemos mercantilizar a advocacia em nenhum momento, seja na fechamento de contratos, ou seja na utilização da publicidade na advocacia, nós não devemos mercantilizar. Mas com discrição e sobriedade é possível que você utilize todas essas ferramentas aplicadas para os resultados da sua advocacia. Outro ponto: apresente mais de uma proposta para a reunião. Então, se você recebe um cliente no seu escritório e ele te procura para uma defesa trabalhista, apresente para ele uma proposta do consultivo para evitar esse processo trabalhista. Quando a gente lembra do preventivo trabalhista, por exemplo, nós temos o compliance trabalhista, a auditoria interna e departamento pessoal, a consultoria, os treinamentos corporativos, elaboração de normas internas, investigações internas dentro da empresa.
E às vezes o cliente aparece ali somente com uma defesa, mas quando você percebe que ele tem uma dor, ele tem um problema que ele precisa solucionar e que você é o remédio, é como se nós fôssemos um salva-vidas. Imagina que você está num barco, você tem um colete salva-vidas, chega um cliente no seu escritório, ele está afogando. Você tira o colete e joga para ele. É isso que você deve fazer dentro da reunião. Então, levar somente para o contencioso, provavelmente você está perdendo oportunidades. Isso em qualquer área é possível que você ofereça mais de um serviço na proposta de honorários. Outro ponto. Oi? 5 minutos. Certo, estou acompanhando aqui, pus o cronômetro aqui. Outro ponto, se preocupe também com o pós-venda, vamos falar pós-venda, após a contratação. Não é porque você fechou o contrato que você deve deixar de se preocupar com tudo que acontece dentro do seu escritório. Porque é a partir do seu bom atendimento que você conseguirá, inclusive, mais clientes pela indicação desse bom cliente que você atende. Entenda a diferença entre valor e preço. Se eu tivesse aqui na minha mão agora uma nota de R$2, uma nota de R$50, qual seria a diferença delas? É que foi condicionado a nota de 50 a um valor mais alto. Qual valor você tem condicionado para o seu trabalho? Aqui a gente entra até na discussão da valorização da advocacia. O maior erro que você tem no fechamento de contrato é não cobrar consulta. E muitos colegas ainda sentem esse medo de cobrar consulta quando o cliente aparece no seu escritório. Naquele exato momento, você dá para o cliente um atestado de que você não é tão competente assim, porque você não cobra consulta. E não é porque o colega do lado não cobra. Então, quando você entende a diferença de valor e preço, você entende que a sua consulta tem um valor muito grande, com base nos seus diplomas, com base nas formações que você fez, com base no gasto que você tem com o seu escritório, com a sua anuidade da OAB. E isso gera um impacto, certamente, no seu fechamento de contratos. 7º ponto, já puxando aí um gancho sobre tudo isso, valorize a advocacia. E quando eu falo sobre valorizar a advocacia, é justamente entender que você demorou muito tempo para chegar até onde você está. E se você começa a cobrar o valor abaixo da tabela, se você começa a não cobrar consulta, é isso que você cria na cabeça do seu cliente, que o seu trabalho não tem tanto valor assim. Quando a gente lembra dessa ideia de fechar bons contratos de honorários, eu queria deixar aqui 2 maiores aprendizados com base na fala de hoje. Primeiro, o contrato ele não é fechado na primeira reunião. A partir do momento que você entende o poder da transformação digital e você consegue se posicionar estrategicamente, sem pensar em seguidores, sem pensar no ego, sem pensar em ostentar nas redes sociais, simplesmente entregando um bom conteúdo informativo nas suas redes sociais, você condiciona na cabeça do seu cliente que você é um advogado muito bom, bom o suficiente para tirar aquela dor que ele sente, para devolver para ele o sono, para quando ele deitar a cabeça no travesseiro, ele conseguir dormir tranquilamente. E quando ele chega no seu escritório, ele já não briga mais por preço, porque ele entende o seu valor. E o segundo aprendizado é que, para você conseguir mais contratos e bons contratos, você precisa também aprender como conquistar clientes. Aqui eu não falo captar. E a conquista também vem do seu posicionamento estratégico. Vou ficando por aqui. Sei que muitos colegas que me acompanham geralmente pelas redes sociais, pelos eventos, inclusive, da OAB Bahia, fazem parte aí da Jovem Advocacia. Todos passam por muitas aflições, principalmente durante esse período de pandemia. Nesses últimos 2 meses, recebi muitas mensagens de colegas pensando em desistir da advocacia. E a mensagem que eu queria deixar aqui era: não desista da advocacia, não desista de você. Procure o erro, tente ajustar as ferramentas, as engrenagens do seu maquinário para que você volte realmente a funcionar como você espera, mas é possível para todo mundo. Queria agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade, dizer que eu estou morrendo de saudades da Bahia, embora eu more aqui no interior de São Paulo, que é mais Minas do que São Paulo, meu coração é baiano, falo isso para Sarinho, estou com planos aí de visitar a Bahia no Ano Novo, no Carnaval, se tudo voltar no Carnaval eu estou aí, a gente se encontra novamente. Muito obrigada, Maílson, Lucas, Lara, José Augusto, Sarinha Barros, que eu sei que está acompanhando a gente aí, Hermes e Lário, muito obrigada pelo convite, estou morrendo de saudade de vocês. Tamo junto. Muito obrigado, Jéssica, pela sua excelente explanação. E é muito importante a gente ter esses aspectos práticos, né? Principalmente eu digo aqui falando por mim, para quem está iniciando a advocacia, saber e ter essas dicas de como você fechar e ter essas ferramentas para fechar um bom contrato é muito importante, porque às vezes acabamos correndo em vários erros e não aprendemos durante a faculdade, né? Não aprendemos a gerir o escritório, não aprendemos a prospectar clientes, e essas dicas são muito importantes, muito relevantes mesmo. Muito obrigado.
E agora eu quero passar a palavra para o nosso próximo palestrante, José Augusto Araújo Noronha, que vai falar sobre o futuro da advocacia e o novo mercado de trabalho pós-Covid-19. Ele que é tesoureiro do AB Nacional e ex-presidente do AB Paraná. Doutor, você está com a palavra. Muito obrigado, Maílson. Quero cumprimentar inicialmente os meus colegas de painel, cumprimentar o Lucas, a Lara, a Jéssica, e eu não poderia, como filho de baiano que sou, neto de baiano, deixar de cumprimentar todos os advogados e advogadas da Bahia. Tenho por essa terra um carinho tremendo. A Bahia, eu acho que é do Brasil, todo mundo se sente um pouco baiano. O baiano é uma pessoa espetacular que acolhe todos nessa terra abençoada por Deus e realmente maravilhosa por natureza. Mas eu não poderia iniciar minha fala, e eu sei que eu tenho pouco tempo, às vezes na saudação a gente perde 1 ou 2 minutos, mas eu não poderia deixar de cumprimentar duas pessoas que são realmente sensacionais no sistema OAB. Uma delas é o nosso presidente Fabrício Castro, presidente da OAB da Bahia, que adora o tema inovação, gestão, e tem levado ao sistema OAB esse debate e tem procurado trazer para dentro do sistema OAB mais eficiência, mais gestão, mais transparência, para que nós possamos ter realmente uma OAB no século XXI e não aquela OAB do século XIX. Então, Fabrício, receba o meu carinho, meu abraço, agradecimento de estar aqui na Bahia. Eu sei que isso é parte da sua gentileza. Teriam tantos outros nomes muito melhores do que eu para estar aqui falando um pouco sobre o futuro da advocacia. E eu quero fazer uma homenagem ao vice-presidente do Conselho Federal, o nosso grande baiano Luiz Viana Queiroz, que nós dividimos secretária no Conselho Federal, nossas salas ficam frente a frente. Luiz Viana é o verdadeiro porto e farol da advocacia brasileira, uma pessoa de uma gentileza espetacular, de um conhecimento técnico-jurídico extraordinário, uma pessoa que tem ensinado muito como se portar em tempos de dificuldade e que, sem dúvida nenhuma, sempre mostra que o importante é nós nunca abrirmos mão dos nossos ideais e, principalmente, do nosso caráter para que nós possamos levar a OAB aonde nós sempre desejamos. Então, faço essa saudação especial a Luiz Viana e, fazendo a ele, faço a todos os advogados e advogadas da Bahia. Eu me propus a falar aos advogados de uma forma muito direta e querendo responder alguns questionamentos. Primeiro, haverá uma nova advocacia no pós-Covid-19? Segundo, haverá mudança nas relações pessoais e profissionais com reflexo dessa pandemia e com reflexo na advocacia? Terceiro, o que isso mudará para os jovens que estão ingressando atualmente no mercado de trabalho, nesse ambiente que alguns chamam de advocacia 5.0? E próximo, qual o papel das redes sociais e da comunicação como forma de inclusão dos advogados na advocacia, inclusão social, e o que isso tem mudado nas nossas vidas? E, por último, quais são as demandas que o advogado, o novo advogado moderno, precisará ter para que tenha sucesso nesse ambiente que tem mudado tanto? Então, rapidamente, eu queria dizer, já participei de outros eventos como esse, e tenho dito de forma muito clara que haverá, sim, uma nova advocacia pós-Covid-19, acelerada pelos processos que foram necessários nessa mudança virtual que todos nós estamos passando. Mudanças que algumas vieram para ficar. Eu tenho certeza que, mesmo após Covid-19, nós teremos eventos virtuais como este, que serão mantidos, não só por uma questão de possibilidade de estar com várias pessoas de várias partes do mundo no mesmo painel, mas principalmente pela democratização do conhecimento que se dá quando você tem um evento mais barato,
tem um evento que pontualmente precisa começar nos horários, respeitando o tempo de cada um, e isso é fundamental. Há uma nova ética nas relações, e essa nova ética também se mudou, ou mudou a advocacia para esse novo tempo. E aí eu vou dar um dado para vocês, já participei isso a Lara, eu quero participar o Lucas, a Jéssica e a todos os advogados e advogadas da Bahia, que é o número de advogados que nós temos hoje no nosso mercado de trabalho. E não podemos fazer nenhuma análise sem conhecer os números, dados, estatística, falar em coisas concretas, coisas reais, porque fora disso é chute. E ninguém aqui, obviamente, está aqui para trazer nada que não seja absolutamente concreto. E um dado que nós temos, muito claro, é que nós temos 1.201.708 advogados no Brasil. E eu vou repetir, 1.201.708 advogados atualmente em condições de exercício da advocacia. Isso eu não estou falando daqueles, inclusive, que já foram advogados, estão licenciados ou pediram cancelamento da sua inscrição sob qualquer fundamento, e que, a qualquer momento, podem voltar à advocacia apenas fazendo o seu pedido de reabilitação da sua inscrição. Nós temos 598 mil advogados e 603 mil advogados, um número muito parecido, praticamente 50-50, entre advogados e advogados, um marco histórico. Talvez no mês que vem ou no outro já tenhamos um número igualitário entre homens e mulheres. E o mais importante e significativo, nós tivemos, de 2015 para cá, 407 mil novos advogados. 407 mil novos advogados registrados no âmbito do Conselho Federal. E desses, são quase 60 mil mulheres a mais do que homens, o que mostra que a advocacia já é uma profissão dominada pelas mulheres neste novo tempo que nós estamos vivenciando. Muitos não têm noção disso, e aí, às vezes, eu ouço discursos vazios sobre contextualização, mas a verdade é que os números são muito claros com relação à predominância feminina no ambiente da nova advocacia. E nós temos esse dado ridículo e absurdo de termos 1.786 cursos jurídicos no Brasil, com quase 870 mil estudantes de direito inscritos na nos nossos cursos regulares, e ainda querem liberar o EAD com mais de 40 mil vagas. Então, sobre esse cenário que se tem que se analisar a nova advocacia, e a Lara muito bem sabe que eu sou muito incisivo nisso, porque a advocacia que não está preparada para esta competitividade, não está preparada para a qualificação, que não está preparada para a especialização, com todo o respeito a opiniões diversas, pode fazer o que quiser, não vai ter sucesso a longo prazo na advocacia. E nós temos que analisar que quando essa palavra que às vezes eu não gosto de usar, que é a uberização da advocacia, mas que tem usado, sim, é uma realidade absolutamente concreta. Existem muitos colegas que, inclusive, dividem a sua atividade profissional na advocacia com outras como forma de renda para poder se manter na nossa profissão. E a uberização da advocacia tem mais a ver com proletarização dos advogados, com a queda de renda da advocacia, falta de valorização profissional, e esse é um trabalho que nós temos que fazer em todos os lugares, seja na Bahia, no Paraná, no Acre ou no Rio Grande do Sul, para que o advogado, primeiro, valorize o seu conhecimento, o seu trabalho, segundo, fuja da tentação de propostas ridículas de trabalho, onde um advogado que avilta os honorários, ele não se prejudica apenas a si mesmo, mas ele prejudica, sem dúvida nenhuma, toda a nossa classe, e nós criamos uma competição que efetivamente não interessa a ninguém, porque todos vão sair perdendo. Então, quando nós falamos numa nova advocacia, falamos numa advocacia que precisa ter gestão, como bem disse a Lara, uma advocacia que precisa ter foco na ética, porque não vai ter nenhuma chance no mercado de trabalho aquele que não tiver ética na advocacia como condição cada vez mais clara
para a escolha dos profissionais. Cada um e cada momento se vai modificar as próprias relações e uns fiscalizando os outros, e a ordem dos advogados como um papel ainda maior de fiscalização e publicização daqueles advogados que descumprem o nosso estatuto. E aí eu quero fazer uma saudação ao nosso diretor, Ari Raguete Neto, que tem feito um trabalho muito intenso no debate da nova publicidade na advocacia. E publicidade não se confunde com propaganda. E é esse o grande erro e a falha de muitos colegas que confundem publicidade com propaganda. O advogado não pode fazer propaganda, mas o advogado pode fazer publicidade dentro das regras que são previstas no provimento do Conselho Federal. E o que nós estamos querendo, e o Ari está fazendo um trabalho muito firme e correto nisso, deixar as regras de publicidade mais claras para que todos os advogados, principalmente neste momento de pandemia e pós-pandemia, possam terem igualdade de apresentação das suas condições pessoais para serem elegíveis no mercado de trabalho pelos futuros ou clientes ou pelas empresas que desejam contratar os seus serviços, e que possam saber quais são os limites efetivamente possíveis para a publicidade na advocacia. Normas abertas não cabem mais no nosso mercado da advocacia, onde, para alguns, publicidade moderada, como diz a norma hoje, ela pode ser diferente para o Lucas, diferente do que é para a Jéssica e diferente do que é para a Lara. Nós precisamos ter absolutamente claro o que é possível ser feito no ambiente da publicidade na advocacia, o que é conduta vedada. E a conduta vedada precisa ser rigorosamente punida pela Ordem dos Advogados do Brasil, não se permitindo a utilização de terceiros, utilização de sindicatos, de empresas, de startups, ou quem quer que seja, para captação ou para publicidade irregular no ambiente da advocacia brasileira. E eu sou um daqueles que defendem o rigor ainda maior nas punições àqueles que descumprem o nosso estatuto e o Código de Ética no que se refere a isso, porque não tem, talvez, prejuízo maior à nossa classe quando você impede que um colega faça uma competição em igualdade de condições com outro, quando aquele está se utilizando de terceiros para fazer captação indevida de clientela. Então, e eu sei que eu tenho 4 minutos, em 4 minutos vou tentar resumir o que eu penso com relação a isso. Nós hoje temos a necessidade de escritórios de advocacia nessa nova advocacia, ter uma redução das nossas estruturas, com otimização dos nossos custos, isso é gestão. Nós temos visto isso nos tribunais, todos estando focados também nessa situação. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que exigir sempre as nossas prerrogativas, mas nós temos visto advogados que estão, às vezes, no interior, fazendo sustentações orais nos tribunais, garantindo prerrogativas a ele de estarem fazendo a defesa dos seus processos, mas nós jamais poderemos abrir mão também de fazermos as nossas defesas e as sustentações orais de forma presencial e termos isso também as nossas audiências. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de um aumento de tecnologia nas nossas estruturas. Quem não tiver ciente disso vai estar cada dia mais fora ou vai ter que trabalhar mais para fazer a mesma coisa. O foco na especialização é fundamental. Então, você, advogado e advogada que está me ouvindo hoje, escolha uma área específica, se especialize, seja bom no que você faz, não queira fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. Quem quer fazer tudo não vai fazer nada direito, isso vai ser excluído do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho será para os especialistas, para aqueles que efetivamente dominam uma área de atuação, e o direito é muito rico nisso, e pode dar a você a chance de escolher novas áreas e ser aquele novo especialista numa área que ainda não está ainda congestionada. O mercado, ele não dita todas as regras, mas ele, sem dúvida nenhuma, dita quem não vai poder ficar nele. Então, tenha isso como mantra, porque aquele que não conhecer exatamente os limites, como eu disse, éticos, vai ser excluído pela própria falta de condição de elegibilidade dos clientes para a sua atividade profissional. Nova advocacia.
A nova advocacia é aquela da interação completa do advogado com o seu cliente. O advogado hoje é fiscalizado 24 horas por dia, e cada um de nós precisamos saber disso. O advogado, hoje o cliente consulta o processo, o cliente acompanha a sustentação oral, o cliente vê todos os dados de pesquisa e jurisprudência. Tenham isso em mente, nós somos fiscalizados 24 horas por dia, quem não puder ser fiscalizado não merece ser advogado. A OAB tem um papel fundamental nessa nova advocacia, que ela vai precisar, ao mesmo tempo, fazer a fiscalização, mas dar instrumentos de trabalho para aqueles novos advogados, com coworks, com salas, escritórios compartilhados e tudo mais. Porque o que vai determinar o sucesso é justamente o conhecimento, as habilidades pessoais, como disse a Lara, e nós temos que estar muito vigilantes a isso. Eu já sei que eu tenho 2 minutos. E nós precisamos cuidar do exame de ordem para que ele seja cada vez mais rígido, para que ele seja cada vez mais completo, para que nós tenhamos profissionais que possam bem representar os seus clientes. Não é possível que nós tenhamos, ao meu ver, né, um exame de ordem que não possa selecionar os bons dos maus profissionais, dos bons dos maus bacharéis, porque isso prejudica os bons. E os bons querem ser valorizados no mercado, e nós sabemos que, pela experiência de outros lugares do mundo, que um bom exame de ordem gera uma boa advocacia, é assim em vários lugares, e gera uma melhoria, inclusive uma pressão nos cursos jurídicos para que eles possam ser melhores. Então, caminhando para o final, eu quero dizer que nós temos que, cada vez mais no ambiente da advocacia, procurar ver quais são os ramos do mercado que estão aparecendo. Eu falo sempre muito que, há muito tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, não se falava em direito sistêmico. Hoje é tão claro. Mediação e arbitragem assumiu um papel preponderante. Hoje, os métodos de solução extrajudicial de conflitos, seja qual for, têm ganhado um papel extraordinário. Nós temos visto que pessoas físicas ou jurídicas, na solução dos seus conflitos, têm fugido da morosidade do judiciário porque querem uma solução para a sua vida. Não é possível que se faça e se perca 10, 15 anos da vida de uma família numa discussão do inventário interminável e que, por às vezes, ficam um ano e meio aguardando uma audiência simplesmente de conciliação, ou muitas vezes de instrução para a produção de uma prova. Se paralisa a vida das pessoas numa sociedade que é cada vez mais dinâmica. Ninguém mais aguenta isso. E por isso que nós temos visto e eu vejo com muita preocupação, que os cartórios adotaram e se apropriaram de parte do que deveria ser do judiciário, onde lá se faz divórcio, separação, usucapião, inventário e por aí vai. Daqui a pouco vão querer fazer conciliação e mediação e sabe mais o que virá adiante. Então, sempre citando o nosso Porto e Farol, Luiz Viana, quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Bahia, dizer que nós, advogados, temos um papel fundamental na sociedade brasileira, mas nós temos que, basicamente, respeitar sempre as liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, respeitar a nossa OAB como uma entidade que tem esse papel tão importante, e parabéns à OAB da Bahia por esse evento. Eu quero deixar claro aos advogados que lembrem sempre de uma frase quando forem exercer a advocacia, porque os juízes, os integrantes do Ministério Público, os delegados, sempre saberão aqueles advogados que merecem credibilidade. E aqueles que merecem credibilidade porque têm honra na palavra e ética no tratamento terão sempre mais sucesso na advocacia, no resultado ao seu cliente e aos colegas de profissão, que devem ser respeitados por cada um de vocês. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz que depois da primeira mentira, toda verdade vira dúvida. Então, jamais mintam para o seu cliente e jamais mintam para os seus colegas advogados, porque senão, depois da primeira mentira, toda verdade vai virar dúvida. Então, saibam a todos, e eu gosto e encerro com as palavras de Leandro Carnal, que diz que aquele que diverge não é meu inimigo. E eu digo sempre que aquele
que diverge pode ser o advogado da outra parte, mas jamais será o seu inimigo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Augusto Noronha. Foi excelente, brilhante a sua participação. E já caminhando para o encerramento do nosso painel, quero agradecer a presença de cada um de vocês, doutora Lara, doutor Lucas, doutora Jéssica e doutor José Augusto, pelas brilhantes explanações, e aprendi muito com vocês durante esta manhã. Debatemos temas muito relevantes, e a advocacia não é uma profissão estática, né? Precisamos sempre estar nos informando, nos atualizando, e durante esse período de pandemia, estamos tendo que nos readaptar, né? Ver uma nova forma de enxergar a advocacia e buscar ferramentas de aperfeiçoamento para que possamos obter melhores resultados. Então, durante esse painel, podemos aprender aspectos práticos e tivemos excelentes dicas. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, agradecer também ao nosso diretor tesoureiro, Hermes Marião, a minha presidenta da OAB Jovem, Sara Barros, também, e a todos vocês que estiveram aqui participando, que estiveram aqui nos assistindo, e dizer que às 14 horas retornaremos com excelentes painéis e continue acompanhando este terceiro dia do Congresso Online da Advocacia Baiana. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Um abraço.